Gente, um jovem interesseiro chamado Alan resolveu se casar com uma idosa rica com a única intenção de dar o golpe e ficar com todo o seu dinheiro. Porém, ele subestimou a senhora de idade e não acreditou na lição de vida que ela lhe deu. Alan tem 23 anos e nunca gostou nem de estudar, tampouco trabalhar. Ficou na casa dos pais até quando pôde, mas pela pressão conseguiu arrumar um emprego em um café, servindo as pessoas, sendo que ele nunca gostou de servir ninguém, tratava mal os clientes e era insatisfeito porque queria viver uma vida de luxo, ele queria ter dinheiro, mas não tinha condições. Até o momento em que uma cliente especial adentra o estabelecimento e provoca brilho nos olhos de Alan. Era uma senhora em torno de 75 anos e chamou a atenção dele o fato dela ser acompanhada por seguranças e um carro muito bonito, sofisticado, em que o motorista abriu a porta. Ela sentou e ele, de prontidão, se propôs a atendê-la. Atendeu da forma mais digna, coisa que ele nunca tinha feito com cliente nenhum. Serviu a ela e não perdeu a oportunidade em elogiá-la. Ela achou ele muito simpático, achou ele muito interessante e pagou a conta e saiu. Uma semana depois, a senhora volta e ele toma uma surpresa e resolve investir. Veja o que Alan fez. Depois de ter servido ela, depois de ter falado para ela, elogiado ela mais uma vez, no final, quando ela está pagando a conta, ele chega para ela e diz: a senhora, eu percebo que é uma mulher de negócios e eu sou um jovem que quero crescer na vida e coisa e tal. Contou aquela história bonita e pediu uma oportunidade. Ela se sensibilizou com a atitude do rapaz e puxou um cartão e disse: você pode me ligar, nesse cartão é o meu cartão com o endereço e o contato comercial. Gente, no outro dia, o Alan estava ligando para o estabelecimento, marcou uma entrevista de emprego e foi lá no dia e hora marcada. Chegou lá bastante apresentável, muito bem vestido. Fez questão de que a senhora, essa dita cuja senhora, fosse quem entrevistar. Se ela, como já tinha um histórico, lembrou dele, ela foi entrevistar. Ela ficou encantada com o poder de persuasão e convencimento do Alan, porque ele é um rapaz de feições bonitas, educado quando queria, mas presta atenção porque no final, gente, é surpreendente. Mas, naquele momento, ela se convenceu de que ele teria futuro na empresa dela e o contratou. Ele passou a trabalhar como representante da empresa, ele passou a viajar, representando, oferecendo novos clientes, captando novos clientes, viajando em nome da empresa e começou a crescer, gente, na empresa. E rapidamente ele não perdia a oportunidade de estar no escritório dela, elogiando ela, e a ideia dele era fazer com que ela se apaixonasse por ele. E aconteceu, gente. Aconteceu. Sim, teve um momento em que ele trouxe um grande cliente para a empresa, fechou um grande negócio, todo mundo ficou satisfeito, a senhora ficou muito satisfeita e ela participou, chamou ele para um jantar coletivo. Ele sentou na mesa com ela, quando todo mundo saiu, ele decidiu partir para tudo ou nada. Ele se declarou para ela. Imagina, um jovem, se aproveitando da carência, da ingenuidade de uma senhora que era viúva, gente, detalhe. A história dessa senhora, ela tinha construído tudo com o marido faleceu há mais de 10 anos e colocou ela para dar continuidade ao negócio. Então, no final desse jantar, depois de doses de vinho, ele vai e pede ela em namoro. E ele era um cara tão convencedor que simplesmente ela aceita. Então, aquele escândalo no outro dia, a senhora, a dona da empresa, está namorando com um funcionário. O que aconteceu? O tempo vai passando, a relação deles vai ficando mais estreita e ele começa a subir de cargo, até o ponto em que ela se apaixona de uma forma em que ela pede ele em casamento. Olha só como ele conseguiu o que queria. Ele ficou muito feliz, gente. Ele se casa com ela. Uma cerimônia simples, bem simples, só ele e ela, os pais de ambos, sem nenhum glamour, sem nenhuma gastança, mas o que se sucede depois são cenas de gastos absurdos. O gerente do banco dela, que acompanhava ela há 40 anos, começa a ligar
porque ele acha despesas incomuns no cartão de crédito. Ele usava o cartão corporativo dela para gastar com muita coisa, comprou muito carro caro, muita roupa cara, muita joia cara e gastos excessivos. E ela sempre defendendo o rapaz, porque é meu esposo, assim, assado. Imagina, gente, uma senhora perto de 70 e ele com 23 anos. Chegou um momento em que, certa vez, o gerente chegou para ela, ligou e disse: olha, é incomum, me permita, mas eu acompanho a senhora desde a época que o marido da senhora era o gerente da empresa, mas são muitos gastos excessivos com coisas supérfluas. Ela viu os detalhamentos da fatura do cartão e também ficou assombrada. Então, ela resolveu contratar um detetive para acompanhar ele nas viagens, porque nessa altura do campeonato ele estava viajando, ele estava expandindo o negócio da empresa para outras cidades e ele ficava em hotéis. E esse detetive, quando colocou o relatório, gente, acompanhou ele nas cidades, lógico, escondido em que ele estava trabalhando, e percebeu em que ele chegava na cidade, ele fazia o que tinha que fazer, mas à noite ele ia para as boates, ele ia para a mulherada, caía na mulherada e descobriu que ele tinha várias amantes. Sim, e ele começou a comprar presentes para essas amantes, e esses gastos eram para comprar presentes para as amantes dele, gente. A senhora ficou chocada, em lágrimas, ela ficou assim, foi uma coisa assim terrível, gente. E ela resolveu pôr um plano. Por conta disso, ela adoeceu, ela contraiu algo que foi o fim dela. E ela não resistiu, gente. Foi uma crise de angústia tão grande que ela foi sucumbindo, adoecendo, foi para o hospital e, infelizmente, por conta disso, ela veio a falecer. Mas preste bastante atenção. Ela falecendo foi uma consternação total. Muita gente da empresa, né, os sócios e alguns funcionários já sabiam das atitudes do Alan quando ele saía, já sabia que ele estava traindo ela, que ele tinha outras mulheres, que ele vivia na farra e que simplesmente, eu até me empolgo assim, porque é algo difícil da gente estar narrando, mas na cerimônia de despedida dela, ela coloca um testamento. Ela divide a empresa em partes e deixa cada funcionário, cada sócio como proprietário de partes iguais. Isso já deixou Alan um pouco perplexo e um pouco furioso, porque a intenção dele era ficar todo com a empresa. Haja vista que ela e o marido falecido nunca tiveram filhos. No final do testamento, ela detalha que tem algo no banco para ele. Então ele vai, fica muito feliz, todo mundo lá aplaude, porque todo mundo acha que é algo que ela deixou de mais valor para ele. E no dia em que ele marca para ir no banco, o gerente e os funcionários já estão esperando ele, para ele receber uma caixa que ela tinha deixado no cofre. Ele esperando joias, ele esperando coisas muito valiosas, achando que ia ficar com a joia mais valiosa do tesouro dela, patrimônios, terras, escrituras. Ele vai, quando recebe a caixa que estava lá no banco, quando ele abre, tem uma xícara de café, cheia de café e um bilhete. Este café foi aquele café, meu querido Alan, que você me serviu pela primeira vez na cafeteria que você trabalhava. Este é agora para você sentir o gosto amargo desse café da traição. É a única coisa que eu vou lhe deixar. E ela simplesmente mandou bloquear todo o cartão, mandou bloquear tudo que tinha no nome dela, e ela, antes de falecer, já tinha colocado no advogado os mecanismos para tirar ele de toda a fortuna dela. Resumindo, gente, fizeram uma manobra jurídica que ele ficou sem nada, completamente nada. A única coisa que ele ficou foi as roupas do corpo, as joias, os carros que ele já tinha passado para o nome dele. Triste, mas foi verdade, ganhou repercussão. Eu quero que você me fale o que é que você acha de tudo isso, o que é que você diz, se isso é algo parecido com algo que você já viu, e qual lição maior que a gente tira de tudo isso? Você acha que existe amor verdadeiro entre senhoras de idade e jovens? Mas me diga se é possível existir amor ou tudo é um jogo de interesse quando os dois se relacionam com essa diferença de idade. Triste, mas foi real. Não deixe de se inscrever, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações e não deixe de colocar nos comentários aquilo que toca o teu coração sobre tudo isso. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Eu sou Maurício Jorge.